Você está buscando uma ferramenta que vai te ajudar a aprender idiomas de uma forma simples, clara, intuitiva, que tenha uma interface simples, uma interface amigável, mas bem completa no que tange a quais são as melhores frases e expressões para uma conversa naquele idioma, como treinar vocabulário, seja vocabulário básico, seja vocabulário avançado e muito mais? Se a resposta for sim, fica comigo até o final, que no vídeo de hoje eu vou trazer para você uma ferramenta bem interessante da Google Labs, que é a ferramenta LLL. E aí galera, tudo bem com vocês? Meu nome é Renan, eu sou professor de inglês, professor de espanhol e aqui nesse canal eu trago conteúdo sobre aprendizagem de idiomas. Então, hoje a gente vai analisar aqui uma ferramenta da Google Labs que ajuda aqui através de inteligência artificial o usuário a aprender idiomas. Então você consegue aprender vários idiomas através dessa ferramenta gratuita, que é o LLL. Então, se você curtiu o tema do vídeo, já vai deixando o seu like. Por favor, galera, o seu like é muito importante para o YouTube entender que você está curtindo esse tipo de conteúdo. Compartilhe esse vídeo com seus amigos e também deixa aqui nos comentários sugestões de temas de vídeo para eu trazer aqui para o canal para os próximos conteúdos. Então, bora lá? Então, galera, essa é a interface da plataforma Little Language Lessons, que é uma plataforma da Google Labs. O intuito dela aqui é ajudar o usuário a aprender idiomas através de técnicas de estudo e também de inteligência artificial. Então, eu vou criar aqui e aqui eles têm esse aviso, que é antes de você iniciar com a criação da sua conta, é importante você saber que a ferramenta Little Language Lessons, ela é aqui uma ferramenta experimental. Então, a intenção aqui, apesar da intenção ela ser ajudar os estudantes de línguas, a aprender idiomas, essa ferramenta ela usa IA generativa, inteligência artificial generativa. Então, eles deixam claro aqui que essa ferramenta ela pode talvez não ser tão completa, não ser tão precisa, justamente porque as IAs elas são baseadas em dados, elas não trazem respostas precisas, principalmente aqui nesse campo de aprendizagem e estudo de idiomas. Isso é uma verdade, é interessante que eles trazem isso aqui antes da gente criar nossa conta na ferramenta. E eles dizem aqui que eles recomendam o estudo através de ferramentas confiáveis, fontes confiáveis de estudo. Bem legal esse aviso, acho bastante interessante eles trazerem isso e também acho importante vocês terem isso em conta. Ferramentas de IA, elas são baseadas aqui em dados e elas não necessariamente vão ser precisas em todos os casos. Ou seja, elas não substituem um professor de idiomas. Eu vou colocar aqui que eu entendi e eu vou continuar aqui para criar minha conta. Eu tenho aqui, galera, alguns idiomas disponíveis. Ele está disponível em inglês, em espanhol, eles trazem aqui o mesmo aviso em espanhol, em francês e também em português brasileiro. Olha que legal. A gente tem só 4 línguas disponíveis para usar essa ferramenta e o português é uma delas. Então não tem desculpa para você não aproveitar e não utilizar essa ferramenta. Então a gente tem aqui 3 principais painéis. Tiny Lesson, que aqui é para a gente encontrar palavras, frases, dicas de gramática relevantes para qualquer situação, então são mais situações do dia a dia, seria mais para aqueles que estão começando a aprender o idioma, são dicas, são técnicas de estudo um pouco mais iniciantes. Essa parte aqui de Slang Hang, ela é justamente para aprender gírias, para aprender expressões, para aprender figuras de linguagem no idioma que você se propôs a aprender. E o legal aqui é que ela pode gerar conversas entre falantes nativos, isso é muito bacana para a gente entender como que essas gírias, como que essas expressões elas são usadas na vida real. E aqui, experimento 3, eles têm a função WordCam, que aqui é para você tirar foto de objetos de casa, para você buscar vocabulário, entender como que esses objetos são chamados no idioma que você está buscando aprender. Eu acho essa função um pouco invasiva, porque você vai estar literalmente tirando foto de objetos da sua casa e mandando para a Google. E assim, é uma ferramenta, é uma opção, você tem essa opção. Eu não vou utilizar aqui porque, obviamente, precisa ser um celular aqui, precisa ser um telefone para a gente conseguir tirar as fotos, mas fica a dica, você consegue aí tirar fotos de coisas, de objetos da sua casa, se você não sabe como dizer essas coisas em inglês, em espanhol, em francês, enfim. Então vou clicar aqui em Tiny Lesson
para a gente ver aqui como que seria aqui essa função aqui de tiny lesson, de uma lição mais iniciante, uma atividade aqui um pouco mais iniciante. E que a ideia é encontrar palavras, né, frases e dicas de gramática relevantes para qualquer situação, né, qualquer situação no idioma. Eu vou colocar aqui em inglês. O legal é que eles têm aqui, inclusive, as variações do inglês, então tem inglês australiano, americano, eu vou colocar aqui inglês britânico, e aqui tem algumas situações ou temas em que a conversa ela pode se desenrolar. Então eu tenho que encontrar um passaporte, pegar um táxi, ir no primeiro encontro. Vamos gerar aqui para ver o que ele traz pra gente. Inglês britânico para pegar um táxi. Então a gente tem aqui vocabulário, taxi rank, que seria aqui ponto de táxi, né, o local onde os táxis são autorizados a esperar aqui pelos clientes. A gente tem aqui black cab, que seria um táxi preto. A gente tem aqui o termo cab, que é um termo informal para se referir a táxi no geral. A gente tem aqui a função de escutar a pronúncia. Taxi rank, black cab. A gente tem aqui táxi particular, que seria minicab. Minicab. E fare, que significa aqui tarifa, né, o que você vai pagar aqui para pegar o táxi. Fare. Eu posso ir aqui em ver mais, para ter mais vocabulário sobre esse tópico. Tip, meter, que seria aqui o taxímetro, destination, route, to hail, que seria aqui chamar, né, buscar um táxi, chamar por um táxi, traffic, receipt, que seria aqui recibo do táxi, entre outros termos. E aqui algumas frases. Eu já cheguei aqui na coluna de frases. Então, uma frase aqui para a gente usar nesse sentido, nesse contexto de buscar um táxi. Eu tenho aqui, what to, governor? What to, governor? E aqui, governor seria aqui uma gíria para meu senhor. Então, seria aqui, aonde que vai? Para onde que você vai, senhor? I'd like to book a taxi, please. I'd like to book a taxi, please. Algumas outras frases aqui relevantes nesse contexto. Could you take me to Heathrow Airport? Could you take me to Heathrow Airport? Mais frases importantes. Could you take me to Heathrow Airport? Could you take me to Heathrow Airport? Ou, por exemplo, how much will it cost? How much will it cost? Então a gente tem aqui várias frases, várias formas aqui de conseguir contextos para usar vocabulário dentro aqui desse contexto de pegar um táxi. E a gente tem aqui as dicas também. Aqui ele diz, usando get para expressar a ideia de pegar aqui um táxi. Então ele diz que para falantes do português é muito útil saber que a palavra get em inglês britânico ela pode ser usada de várias maneiras, também aqui para expressar a ideia de pegar algo, como pegar um táxi, get a cab ou get a taxi. Ele diz que o verbo get ele é muito versátil para muitos significados diferentes. E nesse caso, get significa obter ou adquirir algo. E aqui o legal é que ele traz os termos dentro de frases de exemplo. Então, let's get a taxi to the station. Let's get a taxi to the station. Ou, por exemplo, I need to get a taxi. It's raining. I need to get a taxi. It's raining. Então a gente tem aqui várias formas de usar esses termos, de usar essas palavras, essas expressões em diferentes contextos dentro aqui dessa situação de pegar um táxi. Agora, bora ver aqui o segundo experimento, né, que a gente viu aqui, que é mais sobre gírias e expressões idiomáticas. E vou colocar aqui em Experiment Number 2, Slang Hang. Aqui ele vai pedir de novo para eu selecionar a língua. Então, eu vou selecionar aqui o francês da França mesmo, mas você vê que tem a opção francês do Canadá. E aqui ele vai gerar para mim as conversas, os termos de vocabulário. E aqui a gente tem uma história, né, ele vai gerando aqui uma história. Two archaeologists, Dr. Eloise, e aqui ele traz também um contexto, né, uma história. Ele tem aqui dois arqueólogos, doutora Eloise Dubai e também Dr. Antoine Lambert. Eles estão aqui no meio de um sítio de escavação no sul da França, perto aqui da cidade de Carcassonne. Eles estão aqui escavando uma vila suspeita aqui do Império Romano. Eles têm escavado essa vila por várias semanas aqui com algum sucesso, com um pequeno sucesso. E aqui o Antoine, ele encontrou alguma coisa levemente suspeita. Então, eles vão começar aqui o diálogo. Héloïse, viens voir ça. Je crois que j'ai trouvé quelque chose d'intéressant, disons. Então aqui ele diz, Héloïse, viens voir ça. Je crois que j'ai trouvé quelque chose d'intéressant, disons. Então aqui, interessante que a gente tem os termos, como por exemplo aqui, viens voir, significa vem ver isso aqui. Então, a gente tem a explicação aqui, this is an informal imperative, the formal imperative would be venez voir. Venez voir. Venez, ele é a forma mais
formal aqui em francês de chamar a pessoa, de usar aqui o imperativo. Então, venez voir, formal, viens voir, informal. E aqui a gente tem a tradução também. E aqui ele tem, Heloise, come to see this. I think I found something interesting. Let's say. Eu vou continuar aqui gerando a conversa, né? Continuar aqui gerando a história. Encore une tuile romaine cassée, Antoine. J'ai l'impression qu'on ne trouve que ça ici. Encore une tuile romaine cassée, Antoine? J'ai l'impression qu'on ne trouve que ça ici. A gente tem aqui as palavras sublinhadas, que elas vão ter aqui a explicação sobre essas palavras. Encore, this term generally means again. Então, significa de novo, mais uma vez. Tuile. This refers to a roofing tile. Então, se refere aqui a, por exemplo, uma telha de telhado. J'ai l'impression, seria que eu tenho impressão de alguma coisa. Então, dá para eu continuar gerando. Posso gerar aqui muita coisa interessante dentro dessa conversa, dentro desse tema. Eu posso voltar, vou mudar aqui a linguagem para espanhol. E eu consigo fazer a mesma coisa aqui em Tiny Lesson para o próprio idioma espanhol. Eu vou usar aqui espanhol da América Latina. Eu tenho aqui o mesmo tema, né, para pegar um táxi, né, tomar um táxi aqui em espanhol, mas eu vou mudar esse tema. E aqui eu vou, pessoalmente, né, vou colocar aqui um tema. Seria aqui, desayunar con tus amigos, ou seja, tomar um café da manhã com os amigos. Então ele me traz aqui os termos, el desayuno. El desayuno. Desayunar, que seria aqui tomar o café da manhã. La mañana, los amigos, las amigas. Frases aqui interessantes. Quiero desayunar con mis amigos. Quiero desayunar con mis amigos. Aqui eu tenho também uma pergunta. ¿Qué quieres desayunar? ¿Qué quieres desayunar? ¿Qué quieres desayunar? E aqui sugestões. Sugestões. El uso de para expressar propósito. Então a gente tem aqui algumas sugestões dentro aqui desse tema de tomar café da manhã com os amigos. E aqui algumas frases de exemplo também. Lembrando que eu tenho aqui a frase em espanhol e a minha tradução para o inglês. E galera, a gente pode usar essa ferramenta para várias coisas, principalmente aqui para aumentar o nosso vocabulário e inclusive utilizar dentro de um cronograma de estudos de idiomas. Então, se você quer aprender, seja inglês, seja espanhol, seja francês, é muito importante você ter esse tipo de ferramenta para te ajudar no seu cronograma de estudos. E falando em cronograma de estudos, eu quero apresentar para você o cronograma de estudos feito aqui pelo Programa da Fluência. O Programa da Fluência, ele é um curso feito pelo professor Pedro Galvão, que tem como objetivo facilitar e metrificar o aprendizado de idiomas. Então a ideia aqui do Programa de Influência é guiar você pela mão do absoluto zero até a fluência em um idioma, seja inglês, seja espanhol, seja chinês, seja japonês, seja qualquer idioma, e mostrar para você os passos exatos para você ficar fluente nesse idioma. Então, a ideia aqui do Pedro, quando ele foi desenvolver o Programa da Fluência, é fazer várias pesquisas, entender como que funciona a aquisição de vocabulário, como que funciona o aprendizado de idiomas no nosso cérebro. Então, você vai ter aqui módulos sobre estudos que mostram quais são as melhores técnicas, quais são as melhores ferramentas para aprender idiomas. Você vai ter aqui módulos que vão trazer para você ferramentas que vão te ajudar dentro do seu cronograma de estudos, e você vai ter o cronograma perfeito para você adquirir a fluência em qualquer idioma. Então, a ideia do Programa da Fluência é trazer para você de forma realista, de forma clara e de forma simples o que você precisa para alcançar a fluência. Então, por exemplo, eu tenho aqui vontade de assistir a série Vis-a-Vis, uma série que se passa na Espanha. Eu quero assistir essa série sem precisar de legenda, 100% em espanhol. O cronograma, ele vai te mostrar o que você precisa para conseguir assistir essa série em espanhol sem precisar de legenda. Quando e como você vai fazer isso? Qual que é o seu prazo? O que você vai precisar fazer? Quão você vai precisar se expor ao idioma espanhol? Entre várias outras ferramentas que vão te auxiliar a chegar mais rápido nesse objetivo. Então a ideia do Programa da Fluência é trazer para você de uma forma muito clara e de uma forma muito objetiva o que você precisa para aprender qualquer idioma. Então, se você se interessou, clica aqui no link embaixo e conheça o Programa da Fluência para você ser capaz de aprender qualquer idioma. Então, voltando aqui para a ferramenta, eu tenho aqui um tema que eu mesmo selecionei, desayunar con los amigos, para o espanhol latino-americano, lembrando que eu posso colocar também para o espanhol europeu. Eu vou voltar aqui e eu vou ver dentro aqui da parte slang hang.
como que seria aqui os modismos, né, as expressões idiomáticas do espanhol aqui nesse contexto aqui de gírias, como se eu estivesse formando aqui uma conversa sobre alguma coisa. Então eu vou colocar espanhol da Espanha. Bora ver aqui espanhol da Espanha. Então ele tem aqui o contexto. La escena tiene lugar en un pequeño huerto urbano comunitario en Madrid. Ana, una jubilada activa y jardinera experimentada, está mostrando a Pablo, un joven recién llegado al barrio, cómo plantar tomates. Pablo parece un poco torpe con las herramientas, pero está genuinamente interesado en aprender. Hay un ambiente relajado y soleado, com o sonido de los pájaros de fondo. Então a gente tem aqui a conversa. A ver, chaval, primero afloja bien la tierra con la azada, ¿eh? Que no esté acelmazada, si no, las raíces no respiran. Interessante que ele tenta imitar aqui o sotaque espanhol. Então a gente tem aqui, a ver, chaval, primero afloja bien la tierra con la azada. Com a azada. Isso aqui, esse som de th, ele é uma característica muito clara do sotaque espanhol da Espanha. Então ele continua. Que no esté apelmazada, sino las raíces no respiran. E aqui ele continua com a resposta. Vale, aflojarla bien. Como si estuviera haciendo un agujero para un tesoro, ¿no? Mais uma vez, eles estão imitando aqui o sotaque de espanhol da Espanha, galera. Então, haciendo un agujero para un tesoro, não? E por fim, a gente tem aqui o wordcam, que eu vou mostrar para vocês como que é a interface, mas não tem nem como usar aqui, que é basicamente tirar uma foto e aprender a falar sobre os objetos que estão aqui no nosso dia a dia, no nosso contexto. Eu vou colocar aqui inglês australiano, e aqui você vai em abrir câmera para poder tirar foto aqui dos objetos e mandar para eles trazerem para você o significado, o nome de cada um desses objetos em inglês. Nesse caso aqui, em inglês australiano. Então foi isso, galera. Essa foi a ferramenta do LLL, o Little Learning Lessons. É uma ferramenta bem legal. Lembrando que ainda está em teste essa ferramenta, então ela tem muito a melhorar ainda. E lembrando mais uma vez que ela não substitui um professor. Ela é aqui uma ferramenta que vai te auxiliar no seu estudo de idiomas. E se você chegou até aqui, até essa parte do vídeo, não sai ainda, eu vou deixar aqui linkado para você ver aqui a ferramenta do Anki. Eu fiz um vídeo completo mostrando o meu Anki, mostrando como que eu uso o Anki para estudar idiomas, como que eu uso o Anki como uma ferramenta de estudo e de repetição espaçada para aprender vocabulário, seja em inglês, seja em francês, seja em qualquer idioma. Então, corre aqui, dá uma olhada nesse vídeo que tá imperdível. Então é isso, galera. Esse foi o vídeo de hoje. Espero que vocês tenham gostado e eu vejo vocês no próximo vídeo.